Olá, meus amigos. Meu nome é Edson Borges Júnior, sou coordenador do curso de pós-graduação de Medicina Reprodutiva do Sapiente. É um prazer estar aqui com vocês para darmos continuidade ao nosso programa de educação médica continuada, fazendo algumas atualizações, algumas apresentações nesse tempo que a gente está mais em casa e sem aulas presenciais. Nosso tema de hoje será o desafio da reprodução assistida nos tempos atuais, que nós vamos falar de alguns números, de algumas posições, de como está a reprodução assistida no Brasil e do mundo e algumas tendências. Então, vamos lá. Nós podemos notar nesse gráfico que a população mundial ela vem crescendo e a partir do século 17 e 18 cresceu exponencialmente. Isso é, uma tendência completamente diferente do que a gente viu de uns tempos atrás. E, especificamente no Brasil, aqui baseado no censo de 2010, a gente vê que a taxa de fecundidade, segundo as grandes regiões, ela vem decaindo, independentemente se isso seja no Brasil, como esse gráfico, e em todas as regiões, isso é, ela cai regularmente, independentemente se esse estado é mais rico ou se é mais pobre. Outro fato interessante é que também isso vem caindo e independe da região rural urbana onde a sua população está alocada. Isso a gente vê que o número de filhos, a distribuição percentual específica de fecundidade por situação de domicílio, ela também vem caindo em todo o tempo, seguindo aqui especificamente em relação à idade também. E ó, isso é uma coisa óbvia, quanto maior a idade da mulher, menor a fecundidade, reforçando que independe da região e também da situação de moradia deste casal. Essa tabela nos mostra o número de filhos por região de 2000 a 2010. A gente vê que no Brasil, em 2000, o número médio de filhos era 3,9, isso caindo hoje para 1,14, e sem dependência novamente do estado. Isso é, norte, nordeste, sudeste, sul ou centro-oeste, esse número de filhos ele diminuiu com o tempo. Interessante de que ela posterga não só o tempo para ter o primeiro filho, e também relacionado à renda. Quanto mais ela ascende socialmente, quando ela mais é responsável pela situação econômica familiar, ela tem filhos mais tarde e menos filho. Então, aqui em relação ao rendimento, uma mulher sem rendimento tem o seu primeiro filho aos 25,7 anos e uma mulher com rendimento de mais de 6 salários mínimos mensais, ela tem o seu primeiro filho por volta dos 32 anos. Relação, então, ao ganho e à idade do primeiro filho. No Brasil, aqui relativo ao censo de 2010, quando nós tomamos uma população potencialmente fértil, isso é da idade de 20 a 44 anos, a gente vê aí que existem 76 milhões, quase 77 milhões de pessoas nesta faixa etária. Se nós considerarmos infertilidade conjugal em torno de 15%, isso é um número até conservador, a gente vê que existem mais ou menos 11 milhões e meio de pessoas todo ano no Brasil que vão cursar com uma infertilidade. Então, falando em fertilização in vitro, segundo os dados do Cisembrio, que é o órgão que determina e tabula os ciclos de fertilização in vitro no Brasil, foi feito mais ou menos 43 mil ciclos na última avaliação do Cisembrio em 2018, com quase 71 mil embriões transferidos. Se nós considerarmos que são mais ou menos 3 milhões de nascimentos de crianças no Brasil por ano, a gente faz essa conta, são mais ou menos 15 mil crianças nascidas por FIV-ICSI e descongelamento. Então, 0,5%. Isto é, uma a cada 200 crianças nascidas no Brasil é oriunda de uma técnica de reprodução assistida. Isso já é bastante, mas quando a gente compara com países mais desenvolvidos, 2% das crianças nos Estados Unidos, 6% em toda a Europa e no Japão e 8% nos países nórdicos, na Dinamarca e na Finlândia. Então, consideramos esterilidade um casal em que a gestação não ocorre após 12 meses de relações sexuais. A gente sabe que a taxa de fecundidade normal de um casal fértil está em torno de 20%, e no final de um ano, 92% dos casais que vão engravidar vão ter o seu primeiro filho neste período. Vemos que a esterilidade não é só um problema médico, está incluso no Código Internacional de Doenças, mas também um problema de saúde pública. Então, que advém as técnicas de reprodução assistida, que na verdade a gente coloca o espermatozoide e óvulo para namorar dentro do laboratório e esse embrião para dentro do útero. Então a gente pula etapas tentando imitar o que ocorre na concepção natural.
As técnicas de reprodução assistida, então, consideramos o conjunto de técnicas variadas que incluem a manipulação e aproximação dos gametas, o qual todo procedimento em que o médico interfere de alguma maneira manuseando os gametas e os embriões no laboratório. Vamos falar um pouco de resultados. Aqui está o gráfico da rede latino-americana, a rede Lara, que congrega aí a maioria dos centros na América Latina. E a gente vê que o Brasil perfaz aproximadamente 43% de todos os ciclos realizados na América Latina. Aí é um dado de 1990 até 2015, que é o último registro que a gente tem, que a gente vê que a Argentina perfaz 20% e países menores, como a Venezuela, 4%, Peru, 4,6%, Chile, 5,6% e o México, 14,7%. Então, o Brasil realmente é o grande detentor das fertilizações in vitro realizadas na América Latina. Aí, o tipo de procedimento. A gente vê em azul, fertilização in vitro, em amarelo, o ICSI, e em vermelho, quase não se faz mais, o GIFT ou SOFT, que são manipulações dos gametas dentro do abdômen por laparoscopia. A gente vê que o ICSI, que é a injeção de único espermatozoide no óvulo, tem aí 85% dos ciclos realizados na América Latina, e isso é uma tendência que vem nos últimos 10 anos e parece aumentar também. A gente vê que na Europa é a mesma coisa, nos Estados Unidos é a mesma coisa, com números menores, mas a técnica de ICSI ela vem cada vez mais sendo implementada como rotina nos laboratórios de reprodução humana. Quanto ao tipo de procedimento, a gente vê aqui 59% dos procedimentos são feitos a fresco, isso é, punção, inseminação e transferência. 27% de ciclos congelados, cada vez mais a gente congela embriões. 10% de óvulo doação e 4% da preservação da fertilidade, e que vem realmente aumentando cada vez mais esse tipo de procedimento. As tendências da América Latina, aí o número médio de embriões transferidos em 2000 era 3,2, isso vem caindo, e hoje no Brasil o número médio de embriões está em torno de 2, que ocorre aqui também no Fertility. A gente está cada vez mais transferindo menos embriões. Quanto à distribuição dos procedimentos de acordo com o número de embriões transferidos. Single Embryo Transfer é o 7, DET Double Embryo Transfer e assim vai. A gente vê que, infelizmente, a gente transfere ainda muito pouco um único embrião. Esse número tem em torno de 10, 15%. Aumentamos o número de transferências duplas de embrião. Hoje, cerca de 60, 70% dos ciclos na América Latina são feitos com transferência de 2 embriões. E transferir 3 ou 4 embriões realmente é uma exceção. Nós aqui no Fertility transferimos, na média, para todos os casos, um pouco menos de 2 embriões como número a ser alcançado. Na verdade, o número que nós já fazemos. E também temos a tendência de diminuir esse número conforme o passar do tempo. Quais são os resultados globais? Esses são os números de 2015. Foram feitas 40 mil aspirações foliculares, em que a taxa de gravidez está em torno de 34% como média, e a taxa de bebês nascidos em torno de 25%. Então a gente vê que esses números são os números reais, são os números em que a gente consegue alcançar, e números muito acima disso são situações muito especiais. Então a gente tem aí em torno de gravidez clínica em torno de 34%, em torno de bebês nascidos em torno de 25%. Isso são números da América Latina. Aqui está a variação da proporção dos diferentes tratamentos de acordo com a idade. Lógico que quanto mais passa essa idade, quanto mais tempo tem essa mulher, principalmente após os 40 anos, as taxas de doação de óvulos, descrito em cinza, aqui elas aumentam. A gente vê que elas vêm em menos de 10% das mulheres até 39 anos e chega a mais da metade das mulheres acima de 42, 43 anos. E a taxa também de embrião congelado. É claro que quanto menor a reserva reprodutiva dessa mulher, menos embrião sobra, menos congelamento de embrião é feito. Aqui está a variação da proporção de transferências de 1, 2 ou 3 embriões de acordo com a idade. A gente vê que o número de embriões únicos, descrito em azul, ele é maior porque na faixa etária maior nós temos menos embriões para transferir. Mas realmente a grande tendência é a gente transferir 2 embriões. Nesses casos, na América Latina se transfere um pouquinho mais, e aí é muito particular serviço para serviço.
Mas olha que interessante, para o grupo de mulheres com menos de 35 anos, transferir 2 ou 3 embriões, as taxas de gestação é mais ou menos a mesma, a taxa de parto, na verdade, desse gráfico, em torno de 35, 36 anos. E para as mulheres de 35 a 39 anos, tanto faz transferir 2, 3 ou 4 embriões, em que as taxas de parto elas são exatamente iguais. Isso é, não adianta aumentar o número de embriões, que a tendência é só nós aumentarmos a taxa de gestação múltipla, sem aumentar a efetividade do tratamento. Quando a gente vai para o grupo de mulheres de 42, de 40 acima, esse cenário é mais ou menos semelhante, isso é, transferir mais que 3 embriões não confere uma taxa de efetividade maior. Então a tendência nesses casos realmente é transferir 2 ou 3 embriões, ficando aí as taxas de gestação entre 25% e 30%. Aí está a possibilidade de ter um parto único, gemelar ou triplo, de acordo com a idade e de acordo com o número de embriões transferidos. No gráfico da esquerda, quando transferimos um único embrião, obviamente a probabilidade de gemelaridade é igual à concepção natural, em torno de 1 para 80, em torno de 1 para 90, você vai aí entre 1 a 2%. Quando nós transferimos 2 embriões, a gente vê que a taxa de gêmeos é bastante mais alta, mesmo no grupo de mulheres acima de 40 anos, em torno de 13 a 15%, mas extremamente alta no grupo de mulheres com menos de 35 anos, onde a taxa de gêmeos vai a 25%. Essa situação fica mais complicada, sem dúvida alguma, com a transferência de 3 ou mais embriões, onde a taxa de gemelaridade das mulheres com menos de 35 anos é 29%, e a taxa de trigemelaridade, realmente hoje nós consideramos o trigêmeo um erro, isso é, gravidez é aquela em que bebê e mãe estão sadios no final de 9 meses, então trigemelaridade é uma complicação, consideramos isso uma complicação e um erro, e a gente vê que mesmo no grupo de mulheres com 40 e 42 anos, essa taxa de trigemelaridade de 1%, ela é extremamente alta. 28,9% das mulheres que atendemos no Fertility de 2019 tinham mais que 40 anos ou mais. Entre 36 e 39 anos, mais 38%. Então, se a gente fizer essa conta, são 66, 67%. 2/3 das mulheres que atendemos têm mais que 36 anos. O grupo de mulheres mais jovens, entre 31 e 35 anos, 26%. E realmente, o grupo de mulheres com menos de 30 anos é a minoria, prefazendo 6,3%. Aqui estão as taxas de gestação por ciclo transferido e as taxas de implantação por idade. Vemos que a nossa taxa média em 2019 de gestação por ciclo transferido ela foi de 55% e a taxa de implantação de 43,7%, sendo bastante semelhantes até 36 e 39 anos e caindo um pouco, obviamente, com as mulheres com 40 anos ou mais. Consideramos essas taxas bastante satisfatórias. Em relação a embriões criopreservados, os nossos números no Fertility, taxa de gestação por ciclo transferido 59,3%, muito semelhante em relação às idades, isso é bastante interessante. A partir do momento que a gente tem um embrião congelado, essa tendência é que as taxas de gestação por ciclo elas se mantenham. O mesmo acontece na taxa de implantação e na taxa cumulativa. Nós temos a taxa cumulativa aqui de 2018. Isso é taxa cumulativa, significa o quanto que nós temos de gestação utilizando os embriões frescos e embriões congelados, e esse número perfaz 63,5% em 2018, que foram números também bastante satisfatórios. Estamos muito contentes com os nossos resultados aqui no Fertility, com as técnicas de reprodução assistida. Em relação à taxa de sobrevida ocitária, isso é, aqueles óvulos que nós congelamos, quantos eles sobrevivem, tivemos em 2019 uma taxa de sobrevivência perto de 90%, de 88,8%, está muito relacionado com a idade do óvulo que a gente congela, com uma taxa em doação de óvulos e ocito de doadoras, uma taxa de gestação por ciclo transferido de 64,4% e uma taxa de implantação de 52,6% nos ciclos de doação de óvulos. Vamos falar um pouco do cisêmbrio. O cisêmbrio, na verdade, ele relata o número de embriões produzidos e congelados no Brasil. É uma solicitação compulsória da Agência de Vigilância Sanitária. Esse é o 12º relatório, em que ela divulga as informações relacionadas à produção de células e tecidos, óvulos e embriões, e divulgar os indicadores da qualidade dos bancos de óvulos. Como eu disse, essa é a 12ª edição dos
Aqui está o número de estabelecimentos no Brasil. A gente vê aqui do lado esquerdo da tabela por estado. São 154 estabelecimentos cadastrados. Isso talvez venha a contemplar 90% dos serviços de reprodução assistida no Brasil. Foram congelados 88 mil embriões doados para pesquisa durante o ano 2019, muito pouco de 18 embriões. Aqui está, por região, realmente o Sudeste tem aí 2/3 dos ciclos dos embriões produzidos no Brasil, seguido pelo Sul e pelo Nordeste, e isso realmente está diretamente relacionado com o número de serviços e a faixa econômica da população que se serve de serviços de reprodução humana assistida. Aqui, nesse gráfico 2, fala o número de embriões congelados por ano, isso é, em 2012 foram 32 mil embriões, em 2018 88 mil embriões, e a gente vê que o número de embriões doados para pesquisa por ano, aqui desde 2008, onde foi implementado a primeira edição do CISEMBRE, hoje não se tem projeto para pesquisa de embrião congelado, doado, então esse número ele é bastante menor, sendo somente 18 durante o ano de 2018, desse 12º CISEMBRE. Aqui está o número de ciclos realizados, 43.098 ciclos realizados em 2018, de 154 serviços, com quase 400 mil óvulos produzidos e 71 mil embriões transferidos e 80 mil, quase 81 mil embriões descartados. Esses são os números oficiais do Brasil, novamente 154 serviços com 400 mil óvulos produzidos. Aqui está o número representado, o número de ciclos desde 2012, 21 mil ciclos, até 2018, 43 mil ciclos, uma evolução bastante interessante. Dobrou o número de ciclos de reprodução assistida no Brasil nos últimos 6 anos. Isso é bastante bacana, porque essa técnica está ficando mais acessível e, obviamente, também mais eficiente com o tempo aqui no Brasil. Aqui está o resumo dos indicadores do número de óvulos produzidos por mulher. A gente vê que aqui na linha de baixo, média de 8,8 óvulos produzidos por ciclo de fertilização in vitro. Não existem diferenças grandes entre as regiões, que uma taxa média de fertilização de 76%, que é uma taxa bastante adequada e competitiva e similar ao que acontece nos outros serviços do mundo. Aqui está também o número de óvulos produzidos por ano, bastante semelhante, e as taxas de fecundação que não mudam, que estão sempre acima dos 70%, novamente, para e passo com o que acontece com o resto do mundo. Apesar da gente estar fazendo mais números, da gente estar tendo mais eficiência, a taxa de parto ela é semelhante. A reprodução assistida nos últimos 10 anos, e aí esse número se mantém mais ou menos assim, não foi muito eficiente, passou de 20% para 26%, então a nossa eficiência ela não cresce tanto quanto a gente gostaria. E aqui um exercício interessante para as mulheres com menos de 35 anos, se a gente for ver o crescimento por tempo, houve um aumento de 1,16% por ano e a gente atingiria 100% de implantação, isso é, efetividade em 100% dos ciclos, em 54 anos. Lógico que esse quadro ele fica mais complicado com o passar da idade. Para a gente conseguir uma gestação positiva, fazendo um cálculo matemático dos últimos anos para as mulheres de 35 a 37 anos, esse aumento seria de 0,76 por ano em 93 anos, olha que interessante. E obviamente esse quadro fica complicadíssimo quando a gente vê a faixa etária 38 a 40 anos, que a gente precisaria de mais de 170 anos para conseguir 100% de gestação. Então nós estamos muito longe da efetividade de 100% e é lógico, isso está diretamente relacionado com a capacidade fértil da espécie humana. A gente sabe quando tudo está certo, quando tudo está lindo, maravilhoso, um casal fértil tem uma probabilidade de 20% de engravidar por mês. Gestação múltipla, a principal complicação das técnicas de reprodução assistida. A gente vê aí novamente os relatos da rede latino-americana, agora colocando só únicos, múltiplos e triplos. A gente vê que a gestação gemelar se mantém em 20% e a trigemelar ainda acontece. Isso é bastante complicado. Em 2000 era 7,7%, agora a gente está em torno de 0,5%, mas isso ainda é bastante complicado. Por quê? Porque quando a gente vê a mortalidade perinatal,
de um nascido único, 13,6%, que já é alto a gravidez na espécie humana. A espécie humana é pouco eficiente quando a gente compara com outras espécies. A mortalidade perinatal é em torno de 27% para as gestações gemelares e de quase 70% para os trigêmeos. Então, realmente, trigêmeos é uma complicação que ela não pode ocorrer. Em relação aos desfechos obstétricos e perinatais, também interessante, a gente sabe que as técnicas de reprodução assistida, elas levam algumas complicações um pouco maiores quando a gente compara com a concepção natural do casal fértil. Isso está relativo à própria infertilidade, que é uma doença, a condição dessa mulher que engravida com mais dificuldade. Então a gente vê riscos maiores de hemorragia antiparto, de anomalias congênitas, de hipertensão, de ruptura prematura de membranas, taxa de cesariana, de menor peso baixo ao nascer, peso baixo extremo ao nascer, mortalidade perinatal, nascimento prematuro antes das 37 e 32 semanas, probabilidade de internação em UTI neonatal, diabetes gestacional, indução ao parto e pequeno para a idade gestacional. Esses números todos eles são maiores quando a gente compara com a concepção natural e diretamente relacionado com a morbidade das gestações múltiplas, que é muito maior na reprodução assistida, como nós vimos, e também com a própria condição da mulher, que é a infertilidade do casal, diga melhor, que a infertilidade é um problema médico. Malformações congênitas, também bastante interessante. A gente tem que entender que nós estamos aqui tratando de gametas que não iriam fecundar, que não iriam formar embriões, não iriam nascer bebês. Então, o total de malformações congênitas, esse é um trabalho bastante interessante, publicado recentemente, e que mostra que o total das malformações congênitas, quando a gente compara com concepção natural, em azul, FIV-X, em vermelho, a concepção natural, ela é maior, e as malformações congênitas maiores também mais incidentes nas técnicas de reprodução assistida. Dentre o tipo de malformações, as mais comuns, quando comparada com concepção natural, são aquelas do músculo esquelético, do sistema urogenital, do sistema circulatório, do sistema digestivo e de defeitos cromossômicos. A gente vê que essas malformações são realmente mais incidentes quando a gente compara com o grupo dos nascimentos, das gestações, da concepção espontânea. Idade e reprodução, nós sabemos que os ovos das mulheres já estão prontos quando ela está no útero da sua mãe, em torno de 20 semanas de gestação. E quanto mais tempo passa, menor a quantidade e pior a qualidade de óvulos. Esse gráfico mostra muito bem que quanto mais tempo passa, menor a probabilidade de gravidez e de parto, o que não acontece com os tratamentos de doação de óvulos. Olha que interessante, independentemente da idade da mulher, a taxa de gravidez e a taxa de parto se mantém constante, dizendo claramente que o problema está na idade do óvulo, que está na idade, na qualidade genética deste embrião. Quando a gente transfere um óvulo jovem, mesmo para uma mulher com mais idade, as taxas, a eficiência reprodutiva, ela é exatamente a mesma. Esse gráfico mostra o efeito da idade da mulher na taxa de parto. São 5.932 mulheres com 20 mil ciclos de fertilização in vitro, quer dizer, uma estatística já bastante interessante, falando bem claro que a taxa de parto diminui com a idade até os 35 anos, de uma forma mais branda, e realmente após os 35 anos, com uma queda bastante significativa na taxa de parto, chegando a números menores que 5% após os 42, 43 anos. Isso também está relacionado com as taxas de malformação. Isso a gente sabe que uma mulher de 20 anos tem uma probabilidade de ter um bebê com síndrome de Down, é a principal preocupação, de 1 para 1.600. Uma mulher de 30 para 1 para 1.000, uma mulher de 35, 1 para 250. Uma mulher de 40, 1 para 100, uma mulher de 45, 1 para 30. Esses números eles são importantes e decisivos quando a gente vai orientar esse casal para que possa gestar, para que possa engravidar mais cedo. E aí, tá, num gráfico, isso a gente vê realmente que após os 35 anos, que essa taxa de formação de malformações aumenta bastante. Porém, o homem, apesar de produzir novos espermatozoides a cada 65 dias, a idade do homem também traz alterações do sistema reprodutivo, aumentando o estresse oxidativo, os caráteres inflamatórios, diminuição de hormônios, as estabilidades e alterações genéticas, encurtamento de telômeros. Tudo isso, a sua função sexual, faz com que a idade do homem também traga uma diminuição reprodutiva. Aí está
a taxa de abortamento de acordo com a idade do homem, tirando o fator feminino, e também as taxas de defeitos genéticos ao nascer de acordo com a idade. Interessante que a idade do homem mais a idade da mulher são fatores prognósticos negativos conforme ela vai aumentando. E aqui bastante interessante a relação da idade do homem com alguns problemas. A gente vê que a idade do homem está relacionado com defeitos genéticos, com alterações congênitas cardíacas, com gastroquise, com espinha bífida, com a trissomia do 21, com a síndrome de Down, com discrasias sanguíneas, como a leucemia linfoblástica, e alterações como esquizofrenia e autismo. Lógico que isso aumenta muito menos quando quando se compara a idade da mulher, mas aumenta bastante a idade do homem, uma coisa que entra na pauta da nossa conversa hoje. Fico por aqui, muito obrigado e teremos novas discussões.